Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. Já faz um tempinho eu gravei um episódio pro dia 26 de novembro que acabou não indo ao ar e a temática dele é a mesma do episódio de hoje, só que um pouco mais de reflexão, um pouco mais de calma, porque algumas coisas aconteceram de lá pra cá. Em novembro eu completei 120 dias sem o meu Instagram. Se tu escutou episódios passados, sabe que eu desativei ele em julho desse ano. Então, se eu continuar nessa linha, agora já é dezembro enquanto eu falo, eu vou fazer 5 meses sem Instagram, 150 dias. Uma coisa que era para ser 60, já consegui dobrar e passar desse dobro da minha meta. Por que eu digo que do dia 26 de novembro para cá algumas coisas mudaram e eu tive algumas reflexões? Porque de vez em quando eu sinto saudade do meu perfil antigo, que tá lá, né? Tá desativado, ele não foi deletado, é só um perfil, é só alguma coisa numa rede social, é uma coisa bem pequena em comparação a toda a reflexão que eu vou trazer, mas eu preciso partir dela para fazer sentido meu raciocínio. E às vezes eu paro para pensar se eu volto ou não para lá, e então eu tento pensar o que me dá saudade desse Instagram que eu desativei, por que eu sinto repentinamente essa vontade de voltar para lá, de reativar, e ao mesmo tempo eu tento pensar por que eu saí de lá, né? Por que eu continuo sem voltar. E aí geralmente quando eu coloco nessa balança os dois lados, sempre ganha os motivos que me fizeram sair. E não à toa, né? Estamos rumo aos 150 dias agora. Eu acho que a resposta é mais óbvia do que parece. Eu sinto vontade de voltar porque o motivo pelo qual a gente tem um Instagram é porque quer ver e ser visto. Então, existem dias que eu gostaria de ser vista, eu gostaria de ser percebida digitalmente, né? Não é o caso da vida real. Mas às vezes dá aquela vontadezinha de voltar lá e ser vista. Mas aí ao mesmo tempo eu penso, vista por quem, né? E vista por quê? Por que eu quero isso? É uma coisa que eu fico pensando. E aí acaba que eu não volto nunca, né? Quando eu desativei o meu perfil pessoal, e eu sempre volto nessa tecla de dizer que é um perfil pessoal, porque o perfil que eu uso hoje em dia é realmente aquela coisa só pra ver perfis de coisas que eu gosto e de bandas que eu acompanho. Então eu não me sinto na obrigação de estar lá, de saber da vida de todo mundo, de me fazer muito presente, e eu sentia muito isso com o perfil antigo, porque, é claro, ninguém me impôs isso foi uma coisa que eu criei e que eu não consigo me desfazer, é uma coisa a qual eu me prendi, e eu sinto que só que com esse perfil novo, com pouquíssimos seguidores, é que eu consigo ser eu. É estranho, né, pensar que tu não consegue ser tu mesma num perfil pessoal. E aquele perfil era até fechado, sabe? Se tu não me seguia, tu não sabia o que eu postava. E eu me vi nesse momento, assim, de é um perfil fechado, era um perfil pessoal, eu postava de vez em nunca no feed, postava muitos stories, mas meu feed era raro. E eu não conseguia mais ser eu. Eu tinha medo do que postar, tinha medo do que as pessoas iam pensar, tinha receio se eu ia parecer muito chata, muito forçada, muito estranha, quando na verdade eu só estava sendo eu, só estava expondo coisas que eu gostava de ver, de ouvir, mas ao mesmo tempo era uma coisa muito o tempo inteiro, tudo que eu fazia eu precisava primeiro tirar uma foto e aí postar um story para só então continuar. Tipo, postar abertura de série, abertura de filme. E a música que eu acabei de ouvir no Spotify, vocês têm que ouvir. Ninguém dá a mínima, a gente sabe. Ninguém dá a mínima. Mas naqueles segundos entre tu ter a ideia de postar e tu clicar em publicar, tu te sentia muito importante, tu te sente, não, vai ter comentários, as pessoas vão interagir comigo, vão ver do que eu estou vendo, do que eu estou falando. E na verdade não. Por que eu digo que na verdade não? Porque é muito comum que as pessoas usem os stories do Instagram como passatempo. Então, tu vê aquela tripa de bolinha colorida para ser clicada, tu vai clicar em todas elas e vai passar todas elas sem parar em nenhuma para ver. Só para zerar aqueles stories que estão te incomodando ali coloridinho, porque tu precisa clicar, porque foi feito para tu clicar. Então,
nesses momentos que eu sinto falta de voltar pra lá, de ter mais interação, de conversar mais, eu tento pensar também no porquê que eu não voltei. E não que eu não vá voltar, às vezes eu penso com um pouco mais de frequência de tá, beleza, se eu tô gostando desse meu perfil novo, que é mais low profile, que é mais introspectivo, eu posto uma ou outra coisa mais elaborada, eu não faço grandes postagens no feed, é pra eu me divertir esse perfil que eu tenho. Às vezes eu posto filme, às vezes eu posto dica de série, e aí eu trabalho um pouquinho mais pra postar alguma coisa, por mais que ninguém veja, eu vejo e eu gosto do que tá sendo postado lá. Às vezes eu penso em meio que me dividir, assim, de tá nesse perfil que eu tô usando agora, ali sou eu. Ali sou completamente eu. Se eu voltar pro perfil antigo, talvez eu use aquilo, sei lá, pra me aparecer. É esquisito falar isso, mas é verdade. Provavelmente vai ser pra ser vista. Ainda que seja um perfil fechado, eu vou ser vista pelas pessoas que me seguiam lá. Quando eu comecei essa ideia de eu vou desativar porque eu tô enlouquecendo, eu não achei que duraria tanto. Eu gostaria muito que durasse, mas eu não pensei que eu ia conseguir de fato. Então, a cada novo mês que eu passo, é como se eu colocasse como uma atividade, uma conquista, algo que eu preciso reforçar no mês seguinte. Fiz 4 meses sem Instagram, então vamos tentar ficar 5. E aí, se eu fizer os 5, eu vou tentar fazer o 6º mês, que é tipo meio ano sem um Instagram, sabe? E também tem muita reflexão de achar que tu vai ver e tu vai estar sendo vista, e no momento que tu desativa, as pessoas vão sentir a tua falta. Eu tenho certeza que ninguém notou. Eu também tenho que pensar assim, qual o meu grau de importância no mundo? Eu tenho que ter um grau de importância pra mim. E eu não tava tendo esse grau de importância comigo mesma. Eu tava botando essa importância em outras coisas, focando isso em outros lugares que não eu. E aí ficar esse tempo sem esse Instagram onde eu interagia mais, onde era uma coisa mais assim, olha, eu me vejo, estou aqui, deu uma acalmada. Então eu acho que, não sei, esse deve ser o 3º episódio que eu falo sobre ficar sem Instagram. Teve o episódio que eu falei sobre ter deletado de vez o meu Twitter. E eu continuo vendo muitas pessoas relatando isso, principalmente em vídeos do YouTube sobre o assunto, eu vejo nos comentários. Muitas pessoas falando que estão há vários e vários anos sem rede social, outras que nunca nem tiveram perfil, só tem o YouTube para ver alguma coisa. E eu acho isso muito legal. Muito legal, porque às vezes o meu grande sonho é, por exemplo, não usar mais o WhatsApp. E eu sei que isso nunca vai acontecer, porque a minha família se comunica pelo WhatsApp. Se eu fechar algum freela, alguma coisa de redação, vai ser pelo meu número de WhatsApp que vão me achar. E eu queria muito não usar mais. Mas eu sei que esse é uma coisa que não vai acontecer. Essa é uma coisa que não vai rolar nesse momento. Então, às vezes, eu percebo que tem épocas que eu sinto mais ou menos vontade de voltar pro perfil antigo. Às vezes eu penso bastante em voltar, mas eu fico agoniada. Pensando, não, mas eu vou ter que entrar lá e daí eu vou ficar sabendo, sem que eu queira, eu vou ficar sabendo sobre a vida de um monte de gente que eu não queria mais saber. Quando eu voltar, provavelmente o Instagram vai me jogar o feed dessas pessoas ali na cara, porque faz tempo que eu não acesso. Então, eu não quero saber. Então, é uma coisa mais de botar o pezinho no chão, a cabeça no lugar. Pensar, tá, vai fazer 5 meses que tu tá fora, tu consegue mais do que isso. Eu sinto que se eu voltar, talvez seja uma coisa meio, não sei, uma vibe meio voltando com o ex, não sei explicar. Mas eu não consigo deletar também. Não sei, são reflexões. E eu sinto que, assim, vai chegando o verão e época de festival, que eu costumo ir, que nem o Planeta Atlântida, eu quero ser vista. Porque é a época do ano que eu me sinto mais feliz, assim, que eu sinto que eu tenho mais o que entregar em dias ensolarados, numa praia, num festival. Eu sinto que eu tenho mais o que entregar instagramavelmente do que nos meses que eu tô em casa trabalhando pela internet e que tá frio e chovendo, porque eu moro na Serra Gaúcha, né? Então vai ser frio. Vai ser frio e eu vou estar triste. Então é meio que essa vibe, assim. Eu acho que é porque vai chegando o verão, como diz a comunidade ninjitsu, o calor no coração. E aí eu quero postar no Instagram. Eu quero que vejam, eu quero ter um like no story. Só que é justamente por essa ideia torta que eu adoeci. E foi por tudo isso que eu desativei lá em julho. Porque a minha mente derreteu completamente. Eu queria ser como as pessoas que eu seguia. Eu não aguentava mais saber sobre outras pessoas que eu seguia. Então tudo foi se juntando.
eu acho que esse episódio, ele assim, é mais um dos vários desabafos que eu trago pro Naftalina, mas que eu acho que também abre margem para quem tá pensando em voltar pra rede social ou sair de rede social ou tá perdido na internet, refletir também. Tu quer sair por quê? E se tu saiu, o que tu tá pensando de querer voltar? Quais são os motivos, sabe? Eu acho que é mais sobre isso, assim, colocar numa balancinha mental. Por que eu saí e por que agora eu tô com saudade? Por que eu quero voltar? Pra ver se vale a pena, sabe? Porque geralmente não vale. Eu acho que era isso que eu queria falar. Conseguir passar 4 meses sem Instagram. Vou tentar chegar no quinto. Isso não deveria ser tão difícil quanto tá parecendo. E se tá sendo difícil, é sintomático. Eu tenho que pensar melhor sobre esse meu retorno. Ou sobre esse meu não retorno. Porque, como eu falei, cada mês que passa eu quero mais um mês. E mais um mês sem. E vamos tentar outro. E assim a gente vai. É isso, por hoje é isso. Eu sou a Karina, esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter me ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais, tchau!